A seguir, olá pessoal, quinta-feira, dia 8 de junho e hoje você confere informações sobre um projeto de extensão da UFG que desenvolve a chamada terapia assistida por animais e promove visitas em hospitais e em instituições. Também vamos te contar como isso pode ser importante para os pacientes que interagem com os pets. Vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. Participe com a gente também por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG. Se ainda não segue, comece a seguir. E agora eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas para a gente começar esse nosso bate-papo com as nossas convidadas que já estão aqui. Nesse primeiro bloco está aqui comigo a veterinária Kellen Oliveira, coordenadora do projeto de terapia assistida por animais da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com olhos castanhos, cabelos cacheados e escuros. Está aqui comigo também a veterinária Mariana Machado, voluntária do Terapia Assistida por Animais, esse mesmo projeto da UFG. Ela se descreve como uma mulher jovem, de pele morena, com cabelos e olhos castanhos. Sejam muito bem-vindas, que bom tê-las aqui. Para a gente já começar nesse nosso bate-papo, eu quero, Kellen, que você explique para a gente do que se trata o projeto. Bom, o projeto, ele trata de levar animais, né, especialmente cães, e agora a gente está começando aí com um pouquinho de animais pets não convencionais, como o jabuti, e a gente leva eles em hospitais. Então, o projeto ele é quase que exclusivo para pacientes que estão em unidades de saúde, que estão hospitalizados. Isso por quê? Porque muitos pacientes, eles ficam por muito tempo, né, hospitalizados, por exemplo, esperando uma cirurgia, esperando um transplante, ou porque ele tem uma doença crônica e ele tem que passar muito tempo no hospital. E, claro, levar animais de estimação quebra um pouquinho da rotina, daquela rotina ruim, né, que é o ambiente hospitalar, onde praticamente você só fala de doença, você só fica pensando na sua doença. E aí, quando você leva esses animais de estimação, né, cães em especial, para esse ambiente, você quebra um pouco a rotina e traz um pouco do ambiente da casa dele, né, do seu ambiente doméstico, do seu ambiente familiar. Porque mesmo que ele não tenha um animal no momento, mas ele já provavelmente já teve em alguma fase da vida. E os cães, eles são muito companheiros, muito carinhosos, e a gente observa que isso tem modificado bastante o estado mental e psicológico, né, desses pacientes aí que ficam internados aí por bastante tempo nessas unidades de saúde. Só quem já passou um período dentro do hospital, né, internado ali para algum tratamento, é que sabe o quanto que é complexo, o quanto que é, às vezes, angustiante você estar num ambiente como esse, sem poder voltar para casa. E aí, Mariana, eu quero que você explique para a gente como tem sido a sua percepção enquanto voluntária do projeto nesses hospitais. Boa tarde, tudo bem, Cássio? Tudo ótimo, que bom tê-la aqui, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, é assim, para gente que leva nossos cães, né, nós os tutores dos animais terapeutas, a gente acaba que sente que o benefício também é para nós, né? A gente, claro, a gente reconhece que os pacientes que estão lá recebendo a visita, os acompanhantes dos pacientes, né, eles usufruem desse momento de amor, de carinho, de descontração, mas nós, como tutores que estamos levando os nossos cães lá, a gente sai assim extremamente grato, a gente sempre sai com lição e a gente percebe que os próprios cães também
gostam de ir, gostam de participar, eles têm aptidão, né, para estar ali. E assim, é só, acho que todo mundo sai ganhando. Eu sou extremamente realizada por estar participando. Mari, como que você descobriu o projeto? Como você inscreveu o seu animalzinho também para ser um animal voluntário, um pet voluntário nesse projeto? Eu estava num evento pet, numa festa junina de uma clínica veterinária, e aí Aham, eu conheci a Cléris, que é tutora da falecida Laika, que até é muito famosa aqui em Goiânia, que anda de triciclo, muita aham. gente vai conhecer. E ela veio conversar comigo, as nossas cadelas se cheirando, e aí ela viu a hiena, né, que é a minha cadelinha, e viu como ela era carinhosa, como ela era receptiva, e me falou do projeto, perguntou se eu não tinha interesse, e assim, eu na hora eu falei, nossa, sempre quis fazer um trabalho voluntário, porém ainda não tinha encontrado algo que fizesse tanto sentido para mim, né? Porque eu sou veterinária e eu sou apaixonada em animal, minha vida é bicho. E assim, eu sempre participei assim de doação, né, doação de alimento, doação de cobertor, mas eu gostaria, sempre quis ter algo assim que eu pudesse participar mais fisicamente com a minha presença. E através da hiena é um jeito que eu consigo me comunicar melhor, que eu consigo exercer assim esse voluntariado. Então foi através dela, ela me passou o contato do pessoal da UFG, Uhum. aí a menina fez a seleção e foi aprovada. Estamos aí. Que bom você falar dessa sua experiência, da maneira como você descobriu o projeto, né? E que você também é tutora de um dos animais que é voluntário e que faz esse trabalho aí, né? Que tem trazido muito resultado. Até porque a gente sabe que para um animalzinho como esse entrar dentro de um hospital, a saúde do animal é em primeiro lugar, né? Até porque, na verdade, vai estar sendo levado para curar pacientes que estão ali também em uma situação já complicada. E aí, Kellen, como que é feita essa triagem? Explica pra gente esse animal, como ele é estudado para saber se ele está com a saúde em dias. Bom, inicialmente nós lançamos o edital nas nossas redes sociais, né? O TAA hoje ele tem uma rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o @TAUFG. E aí esse edital a gente pede para o tutor ele preencher um formulário. E Uhum, dentro desse formulário existem já algumas perguntas extremamente específicas a respeito do comportamento do animal. Passado, né, essa avaliação desses formulários, o tutor ele é convidado para fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação comportamental. Então, é muito importante que o animal ele seja obediente, né? Ele não precisa ter o adestramento básico, mas se ele tiver, perfeito, mas ele tem que, né, responder ao comando do tutor. E aí, dentro dessa avaliação comportamental, a gente avalia a sociabilidade desse animal, que é como que é quando ele está com outro animal, como que é quando ele está frente a algum barulho, quando ele é tocado. A gente avalia o temperamento e a obediência dele. Passado dessa fase, ele vai para a fase da avaliação clínica. Então, ele é encaminhado para o veterinário que já acompanha ele, né, com uma ficha, para que o veterinário atualize a carteira de vacinação, então ele precisa estar devidamente vacinado, né, contra as vacinas, principalmente a de raiva, antirrábicas, giardia, precisa estar vermifugado e ser colocado um ectoparasita. E depois disso ele vai fazer um hemograma e o veterinário ele vai emitir um laudo. Esse laudo ele tem validade por 90 dias, ou seja, a cada 3 meses o proprietário, né, o tutor do animal, o responsável, precisa levar ele novamente no veterinário para que ele faça todo esse processo novamente. Então, atualizar alguma outra vacina que estiver precisando, atualizar vermífugo, ectoparasita e fazer um check-up geral. No dia da visita, a gente sempre recomenda que o animalzinho, né, que o cão, ele tome banho. Então, geralmente, as nossas visitas, elas acontecem no período vespertino. Então, de manhã, o animalzinho toma um banho
e a gente pede também que esse animal ele não vá em vias públicas depois do banho, que, né, coloque ele em casa e depois só desça ele do carro mesmo no hospital onde ele vai ser o voluntário da tarde. E essas regras todas, né, desse acompanhamento de comportamento, esse acompanhamento clínico, ele está baseado em regras internacionais. Né? Então, por isso que a gente tem um cuidado muito grande, isso para dar uma segurança, tanto para a equipe do hospital que está recebendo a visita, ou seja, equipe e pacientes, e também um respaldo para nós, né? Para nós como tutores dos animais e para nós como os coordenadores do projeto. Kellen, eu vou até pedir para o pessoal aqui da produção colocar novamente as redes sociais do projeto, para que você repita e o pessoal em casa possa anotar, porque eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo agora e que tem interesse, inclusive, em participar, né? Até porque esse projeto, além de ser muito bonito, como a Mariana mesmo estava dizendo, ele beneficia não só os pacientes, mas acaba beneficiando também quem se voluntaria a prestar esse serviço, né? Repete para a gente as redes sociais e como o pessoal pode achar. Bom, nós temos duas redes sociais, no Facebook e no Instagram, ambas @TAAUFG, tudo O A minúsculo. dobrado, né? Isso, TAA. de terapia assistida por animais, né? Então, TAAUFG, tudo junto e tudo minúsculo. Ótimo, do jeitinho que apareceu aí na tela para vocês. E aí, Mariana, é uma série realmente de exigências, né? Essa coisa do animalzinho tomar banho, não poder mais ir em via pública, todas as outras que a Kelly falou pra gente. Para Exatamente. A você, gente tem que se preparar, né? uhum. E para você, todo esse preparo, essa dedicação, ela é possível justamente porque existe um empenho também. É preciso que esse voluntário precisa estar empenhado justamente para poder ajudar no projeto, né? Com certeza. Como em qualquer voluntariado, né, a gente tem que se organizar, dispor de tempo, né, dispor de agenda, organizar a nossa rotina e assim, mas é muito gratificante, dá para fazer, quem tem interesse e só vale a pena. Depois é só coisa boa. Além de ter um bônus aí, de ter o seu animalzinho sempre assistido também pela equipe de veterinários aqui da UFG, né? Isso. E aí, você tá com... Qual que é o seu animalzinho? Você tem uma cadela que você estava dizendo, né? A hiena, ela é uma cadela SRD de grande porte. Eu adotei, ela é resgatada. Outro benefício, né? Que aí, na verdade, você beneficiou, no caso, dessa cadelinha que foi adotada e hoje tem um lar. A gente sabe E muitas vezes que os animais são abandonados na rua, né? E existe uma grande população de animais que é abandonada, que acaba até procriando, né, na rua e fazendo com que se torne muito complicado para quem trabalha com isso. A gente, até mesmo quem não trabalha, já sente uma dó muito grande desses animais. E vê-los resgatados e fazendo parte de um projeto como esse é que faz a diferença para muitas vidas. Qual é a sua experiência, assim, de ter acompanhado que tipos de paciente? Conta pra gente. a gente participa do projeto desde 2019, então a gente já fez visita em hospital infantil, em hospital misto, né, com adultos, idosos. Eu já tive experiência também de ir em clínicas de transtornos psiquiátricos, em abrigos. Então, assim, todo mundo, às vezes a gente nota que a visita em si, igual eu falei anteriormente, ajuda muito o acompanhante do paciente também. Eu noto quando é criança, claro, a criança, quando ela gosta de animal, que é a Uhum. maioria dos casos, né, ela fica muito feliz ali no momento, ela brinca, ela ri e tal, mas a gente percebe muito a mãe, né, que normalmente é quem está junto ali acompanhando o filho, que ela fica assim extremamente grata, com esperança, né? Traz uma leveza para aquele momento difícil ali que está todo mundo passando. O idoso também eu percebo que às vezes é uma pessoa que está ali um pouco mais assim, sem conversar, sem
as pessoas perguntarem muitas coisas sobre a vida dele, né? Uhum. Então é isso, é assim, eu acho que a nossa visita, além de da gente levar os cães para as pessoas se distraírem, fazer carinho, tirar foto, achar bonitinho, é a nossa presença ali, né? Para dar uma movimentada na rotina e de repente perguntar, conversar, tirar uma foto, né? Fazer um Uhum. elogio. E assim, eles interagem já de início ou quando chegam fica ali meio que estranho ou já tem esse costume? Por mais que a pessoa, o paciente seja diferente, eles já se entregam um animalzinho? Como que é que funciona? Sim, é interessante. A hiena, que é a minha cadela, quando eu pego a roupa de ir pro trabalho, já ela já sabe, e aí ela já se comporta diferente, porque eu tenho outros cães também que não fazem parte do projeto, porque eles não têm perfil, né? É Ah, só tá. eu mesmo. E ela sabe a diferença de ir passear na rua, assim, passeio normal, e do passeio de trabalho. Ela já sabe. Quando ela vê a bandana, o PAA, vê a coleira, vê que eu começo a pregar brilhinho nela, bater perfume, ela fica toda animada. Aí chega, desce no hospital, abanando o rabo, qualquer um que passe, ela já quer colocar a cabeça embaixo da mão. Ela é bem, bem dada. A maioria é assim, tem uns assim, outros cães que são mais agitados, né, que chegam já mais eufóricos, à Uhum. medida que a visita vai encaminhando, eles já vão ficando mais tranquilos. Cada cão é de um jeito. Olha Mas, só. graças a Deus, todos que estão no nosso projeto, eles são muito dedicados, têm muita aptidão. A gente percebe que até o animal mesmo, ele se prepara psicologicamente, né, então, para estar nessa missão. É, como você estava dizendo, a sua cadela hiena, ela já sabe exatamente quando ela está indo para a missão, quando ela está indo fazer um simples passeio. Então é um condicionamento, pessoal, que assim é feito tanto para o animal, né, para ele poder se comportar, é todo um trabalho de triagem que com certeza trazem muitos benefícios para esses pacientes e é sobre isso que a gente vai abordar, inclusive no próximo bloco. A Kellen Oliveira, que é veterinária e coordenadora do Terapia Animal Assistida, vai continuar com a gente. E eu agradeço então aqui a participação da Mariana Machado, veterinária também e voluntária do Terapia Animal Assistida. Muito obrigado pela sua participação, Mariana. No próximo bloco, então, a gente volta com a Kelly. Vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. Nós estamos aqui de volta nesse segundo bloco com a veterinária Kellen Oliveira, coordenadora do projeto de terapia assistida por animais da UFG. Chega agora também para conversar com a gente a Carol Lazarotto, terapeuta ocupacional do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, que é beneficiado pelo trabalho desenvolvido então aí pelo projeto.
E ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui para partilhar com a gente a experiência que você tem percebido aí, né, com esse trabalho sendo desenvolvido lá no HMAP. O que você já conseguiu perceber de melhora nos pacientes por meio desse projeto? É muito importante esse projeto, acho que foi o presente, assim, da gente conseguir reestruturar, né, em tão pouco tempo, e a gente vê grandes melhorias, assim, tanto com o paciente quanto os profissionais também, a gente vê um resultado bem interessante, assim, né, de ser compartilhado. A gente registra, né, alguns momentos, e aí eu costumo falar que as fotos valem muito mais do que as palavras ali, porque a gente consegue identificar bem a emoção do que eles conseguem trazer, né, no momento que eles estão internados. Eles visualizam, né, um objeto diferente ali no ambiente hospitalar, e aí isso traz toda aquela questão, né, de lembrar da rotina da casa. Muita gente tem, né, costuma ter os animais domésticos, e aí a gente tem um grande resultado, assim, com a interação com eles. É muito, muito bom. E aí, Kellen, você estava explicando para a gente no primeiro bloco que não são só os animaizinhos, os cachorros, os gatos que são utilizados. Existem outros tipos de animais, na verdade, né? Você não tinha falado, na verdade, em gato, tinha falado em cachorro. Gatinho também é utilizado, outros animais. Conta pra gente quais são os que participam dessa terapia. Bom, no nosso projeto, Cássio, nós temos os cães em especial. Uhum. Os gatos a gente ainda não leva. Por quê? Porque o gato ele tem um potencial muito alérgico. E é mais Então, arisco também, né? isso. Até que tem gatos que são, quando eles são treinados, não há problema, mas o problema mesmo é o potencial alérgico. Uhum. Então, tem muita gente, né, muitas pessoas que têm alergia à saliva do gato, que fica no pelo, porque ele se lame. Então, o gato a gente não leva. O que nós levamos, né, algumas vezes, por 2 vezes, mas aí em trabalhos especiais, em um ambiente, em uma escola que trabalha com crianças autistas, nós levamos um tigre d'água e um jabuti. E aí, nesse dia, a gente levou 2 dos nossos cães também, que era um ambiente menor, né? Então, a gente, para não ter muito barulho, considerando, né, que o autista ele tem problemas com muito barulho, muita agitação, então a gente optou levar um pouco menos de cães e outros animais. E nós levamos também, recentemente, em um asilo de idosos, lá no Lar São Vicente de Paulo, nós conseguimos levar também um jabuti e uma ave de rapina, né? Então, o pessoal gostou bastante, achou super interessante, e aí por isso o projeto, né, adquiriu recentemente um jabuti, né, de um criatório oficial, né, do IBAMA, liberado pelo IBAMA. Então nós adquirimos um jabuti, né, fizemos até aí uma enquete para o nome desse jabuti, ficou com o nome de Piqui. E o Piqui ele vai começar a fazer parte aí das nossas visitas, tanto em hospitais de adultos, como é o caso do HMAP, né, que a gente visita basicamente adultos, a gente vê poucas, tem crianças, mas são bem poucas, e quanto nos hospitais pediátricos, né, como, por exemplo, o Hospital da Criança e o HC, que a gente visita exclusivamente alas pediátricas. Então, o público lá do HMAP é um público mais adulto. Quais são as alas do hospital que podem receber esses animaizinhos, Carol? Antes da visita, né, a gente agenda as visitas. Então, nessa semana que tem a visita, a gente elege alguns pacientes que se beneficiariam com essa terapia. E aí passa pela terapia ocupacional, né, comigo, com a fisioterapia, com a psicologia. E alguns médicos também sugerem, né, a gente avaliar aquele paciente se é benéfico ou não para utilizar para a terapia. E aí, naquele contexto, a gente avalia, né, todo o pré-paciente, né, ou pré-intervenção, como que o paciente, se ele tem uma interação, o que vai agregar naquele contexto para ele, né? Seja uma questão funcional, né? Utilizar a questão da mão, abrir a mão para tocar, o toque, o estímulo sensorial, motor, né? Dele estar saindo do leito para ir lá embaixo, receber a visita.
Teve casos até de paciente que saiu da UTI, né? A gente levou na maca. Não Olha sei se só. a Kelly lembra desse dia, foi muito interessante. Então, a gente faz todo o manejo com a equipe também, né? De levar o paciente. Tem que ter preparado a medicação nos horários, e aí a gente elege aquele paciente naquele momento para ele estar recebendo aquela interação. Carol, além dessa movimentação nas mãos e esse tipo de melhora, quais são os outros benefícios que um animalzinho pode trazer nesse trabalho, né? Nesse acompanhamento que ele faz com os pacientes? A gente olha muito a questão funcional, mas é importante trazer também a parte emocional ali, né? A questão do acolhimento. Muita gente acaba tendo os animais, né, em ambiente doméstico, na casa, então no momento que ele está internado, acaba que esses são uma forma de acolhimento, né? Eles relembram desses momentos que eles vivenciam, né, com os próprios animais, com os próprios pets, e aí isso gera toda a questão do significado ali para ele, né? Dele estar ali, eu vou melhorar, eu vou voltar para casa, eu vou continuar cuidando. A questão do acolhimento, né? Dessa questão de estar doente, de receber o carinho, receber o cuidado de uma forma diferente, né? E aí tudo isso é um mix de emoções e sentimentos ali que a gente percebe. Kellen, e para esse benefício, de fato, chegar até esses pacientes, quantas vezes na semana, ou qual é a periodicidade que vocês têm no cronograma do projeto para fazer esse trabalho? Bom, o projeto, ele funciona só no período letivo, porque além dos voluntários cães, nós temos também os voluntários estudantes. Então, o projeto ele é exclusivo, dentro do voluntariado de estudantes, ele é exclusivo para estudantes da UFG. Então, como a gente tem aí o período, né, de recesso acadêmico, férias acadêmicas, nesse período a gente não faz visitas. Então, hoje nós temos aí 5 unidades de saúde que a gente atende, e aí, de acordo com a periodicidade, a gente tenta fazer pelo menos a cada 15 dias uma visita, considerando, né, que eu e as outras colaboradoras docentes, que é a professora Alessandra da Medicina, a professora Nathalie da Farmácia, nós temos outras atividades, e os nossos alunos também têm outras atividades. Então, eles muitas vezes participam de projetos de pesquisa, né? Desse projeto de extensão nosso, participam têm as suas aulas, né? As suas atribuições acadêmicas, como avaliações, trabalhos, enfim. Então, para não ficar muito pesado, a gente tenta fazer a cada 15 dias uma visita. As visitas são às quintas à tarde, então quinta-feira geralmente a gente visita ou a HMAP ou a Santa Casa de Misericórdia, e às sextas-feiras à tarde, onde a gente visita o Hospital das Clínicas, né, a ala pediátrica, o Hospital da Criança e o CRER. O CRER também a gente faz as visitas nas sextas-feiras. E nós temos aí, né, muitos pedidos de visitas, né, mas infelizmente a gente praticamente não consegue atender a todas as pessoas, as unidades que solicitam. Então nós temos aí provavelmente duas unidades de saúde que vão entrar aí dentro desse rol dos participantes. Antes da gente ir, né, escolher um hospital, uma unidade para ser feita para receber essa visita, nós fazemos uma reunião com a equipe médica, de psicólogo, equipe de infecção hospitalar, né, essa reunião é online, depois a gente faz uma visita em loco, eu, a professora Alessandra, nós vamos para ver a estrutura física do que o hospital possui para a gente poder planejar. Então, eu falo que esse projeto ele tem uma logística muito, muito complexa. Por quê? Porque eu trabalho a equipe hospitalar, eu trabalho o voluntário tutor de cão e eu trabalho também o voluntário estudante. Então, assim, a logística para organizar uma visita, ela é muito grande. Ela começa uma semana antes da visita. Então, mas tudo é gratificante, como a Mariana comentou, como a Carol também comentou. As visitas, elas são gratificantes para nós, como coordenadores, né, para os alunos, para os estudantes. Às vezes eu vejo estudante nosso se emocionando com alguma coisa que ele observa, né, dentro do quarto, dentro do momento da visita. A equipe médica também, a equipe do hospital, os colaboradores do hospital, eles se beneficiam muito, né, então é aquele momento, assim, de distração e carinho que eles têm, né, quando os cães chegam, quando a gente leva os animais. Carol, você está no HMAP desde quando?
Completou um ano agora. Que você Teve a trabalha na nova Gamap. gestão, e aí a gente começou esse projeto logo no início, assim, né? A gente teve esses interesse, e aí conversou com a Kelly, então a gente está aí faz uns 6 meses, eu acho, né, Kelly? Então, desde o início, foi você mesmo que recepcionou a chegada desse projeto dentro do HMAP. E isso, eu já tive experiência em outro hospital que eu trabalhei, e aí eu sempre acho muito importante, né, esse contato, e aí eu entrei em contato com a Kellen, a gente foi conversando e alinhando algumas coisas para a gente realizar esse projeto lá, que é muito interessante, faz muito sentido mesmo para o hospital. E a recepção dos outros funcionários, colaboradores do hospital, também é assim, de abertura ou existe o estranhamento de algum ou de outro? No início a gente teve uma certa dificuldade porque, como era novidade, né, eles não tinham tanto contato, a gente tinha uma certa limitação ali de conseguir selecionar um pouco os pacientes. Então a gente acabou que muita gente descia, né? Então era uma atividade ali, né? De lazer ali, né? Tanto para os pacientes como para os próprios profissionais, para os acompanhantes. E aí, ao longo de cada visita, a gente foi estruturando melhor e conseguindo efetivar melhor, né? A nossa terapia ali com o paciente. Bacana. E aí, Kelly, você estava falando que existe uma demanda muito grande, né? Com certeza, se gera benefício, as pessoas se alegram com essas visitas, elas vão querer cada vez mais. E pelo número de procura que existe alguma possibilidade de expandir também uma abertura para o voluntariado, dele deixar de ser só dos acadêmicos e também ser aberto para a comunidade? Bom, a parte, né, aberta à comunidade seria com o tutor voluntário do cão. Uhum. Para voluntários mesmo que vão nos auxiliar no projeto, porque o que que o estudante ele faz? O estudante ele nos auxilia com as redes sociais, ele nos auxilia com a captura das imagens, né, as fotos, com a interação do tutor, na verdade, do cão com o paciente. Então, ele estimula muitas vezes o paciente, ele é muito tímido, então a gente precisa ter essa estimulação, né, de alguém, né, perguntar se tem cachorro, se não tem, se já teve, se gosta, né, até que a pessoa se abre e conte pelo menos uma história. Então, com isso, fica mais fácil a gente trabalhar mesmo com o estudante. E aí é uma forma também do nosso estudante da UFG, ele ter esse contato, né, com o paciente. Por quê? Porque dentro do projeto de extensão, a extensão ela é feita para a comunidade. Uhum. Então, aqui a gente engloba a comunidade dos voluntariados de cães, né, que a maioria não faz parte do quadro da UFG, né, muitos são advogados, arquitetos, engenheiros, médicos veterinários, também a gente tem uma quantidade, uma frequência muito boa, né, aceitando aí o projeto, e dos nossos estudantes, eles são estudantes de todas as áreas da UFG, né? Então, eu tenho hoje alunos da fisioterapia, da medicina, da odonto, da enfermagem. Então, assim, os estudantes, o edital ele está aberto para os estudantes, até para que eles, né, saiam um pouco dessa rotina que a gente convive aqui, né? Essa rotina acadêmica pesada que a gente vive. Então, é uma forma da gente dar a oportunidade para os nossos estudantes deles viverem uma outra rotina, deles conviverem com a sociedade, como, né, deveria ser todo projeto de extensão. Carol, e aí entra um animal por vez dentro desses ambientes hospitalares? O tutor vai só com aquele animalzinho ou existem outros animaizinhos ao mesmo tempo que entram para fazer esse trabalho? A gente fez uma organização. Primeiramente, né, a gente recepciona eles lá na entrada do hospital. E aí tem um jardim que é bastante propício ali para a gente fazer as interações, tem os banquinhos, né, um gramado. E aí a gente normalmente sobe com o Romeu, aí a gente sobe com ele para os leitos. E aí a gente já selecionou, né, os quartos, os pacientes que os leitos que o Romeu vai, normalmente o Romeu da Kelly. E aí ele é muito bem colocado assim, por causa que todo mundo, quando ele volta, todo mundo lembra dele, né? E o Romeu chegou? E aí a gente seleciona, né, aqueles pacientes que o pet vai nos leitos
E aí, depois disso, a gente desce e se encontra lá no jardim de novo, com todos. O Romeu, então, é o que vai fazer na fila. Ele só vai fazer na fila e vai descendo todo mundo para reunir com os outros pet amigos. É isso, Kelly? O Romeu, ele é, né, o carro-chefe ali do HMAP, pelo fato do HMAP ser assim, um pouco mais distante. Então, eu tô sempre lá, todas as visitas eu tô junto, e aí eu sempre levo o Romeu, que é meu, né, que ele é meu cachorro mesmo. E o Romeu, ele é tão querido que ele já faz pose para foto. Qual que é a raça dele? Ele já se posiciona, já vira o rostinho, ele já fica quietinho para a foto. Romeu, olha a foto, aí ele já se posiciona, do tanto que ele já está condicionado. Qual que é a raça dele? Ele é um pastor de Shetland. E aí é um animal de grande porte, de médio porte, como que é? Médio porte. Ele é, assim, né, erroneamente falando, mas até para as pessoas identificarem, ele é um mini collie, ou seja, ele é uma Lassie, né? Lembra lá daquele filmezinho da Lassie, só que miniatura. Olha só, o benefício que esses animaizinhos trazem é realmente incontáveis, né? Assim, a gente muitas vezes desconhece e aí é muito importante a gente saber que por meio de um projeto como esse, tantos pacientes vêm ganhando assim um tratamento mais humanizado, né? Com os animaizinhos acaba tendo esse tratamento mais humanizado, mais assistido de perto e com tantos benefícios. Eu quero agradecer pela participação de vocês aqui, parabéns pelo projeto e que vocês tenham muito sucesso e continuem chegando a mais pessoas também, alcançando outras vidas também com o projeto. Pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Muito bem, pessoal, já voltamos com o Mundo UFG e agora vamos conhecer o laboratório de pesquisa em filosofia e fotografia da UFG, que reúne pessoas do Brasil inteiro. Rodou. Você sabe qual é a relação entre filosofia e fotografia? Pois é, nós estamos numa época em que temos bastante acesso a fotografias, principalmente pelo meio digital. E aqui na UFG tem um laboratório que pesquisa a fotografia, principalmente sob um olhar filosófico, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E nós vamos conversar aqui agora com o nosso convidado, que é o professor Guilherme Ghisoni, que é coordenador do Lab Fotofilo, que é o laboratório de
Fotografia e Filosofia aqui da UFG. Ele se descreve como homem branco, tem barba e cabelos grisalhos e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e já começa falando para a gente quando que surgiu esse laboratório, como foi o desenvolvimento dele até hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. O laboratório surgiu de um grupo de estudos que teve início por volta de 2012. Nesse período, nós juntamos vários artistas e estudantes que tinham interesse em questões filosóficas sobre fotografia, mas também temas relacionados à filosofia da arte e à filosofia da imagem. E com o desenvolvimento desse grupo de estudos, posteriormente com o apoio da FAPEG e do CNPq, nós transformamos esse grupo em um laboratório de pesquisa que teve início em 2016. Professor, e quais são as pesquisas desenvolvidas aqui no laboratório que você pode destacar para a gente que envolvem essas temáticas, né, de filosofia e fotografia? O laboratório ele seleciona periodicamente artistas e estudantes, né, estudantes de graduação e pós-graduação e artistas do Brasil inteiro. E as pesquisas desenvolvidas estão relacionadas às pesquisas dos participantes, mas geralmente o foco central é a filosofia da fotografia e também os temas que estão relacionados à filosofia da fotografia, como a filosofia da imagem, a estética, a filosofia da arte, mas também questões éticas acerca do uso de imagens e da comunicação, que hoje ocorre prioritariamente, né, de forma digital, mas que envolvem questões como o uso de imagens em contextos de racismo e violência contra a mulher. Bacana. E o senhor também tem um livro aí que foi publicado recentemente, né? Um e-book, na verdade. Fala para a gente sobre ele, o livro O Tempo, de que se trata esse livro, o que as pessoas vão encontrar nele? Nesse livro, vocês encontrarão 11 ensaios fotográficos que realizei ao longo dos anos de trabalho no grupo de estudos e depois no laboratório de pesquisa. Cada um desses ensaios é fruto de longas discussões e de um percurso teórico, né, que culmina na produção dessas imagens, e eu espero que esse livro seja um convite a todos vocês a se interessarem pelas questões relacionadas à filosofia da fotografia e aos temas que estão conectados a essa temática. Professor, e o senhor estava mostrando aqui mais cedo para a gente, né? Essas obras aqui também têm a sua participação, tem a participação de outros integrantes do laboratório. Qual que é a importância de desenvolver esse trabalho, de falar sobre, ter esse olhar filosófico sobre a fotografia? Esse é um trabalho pioneiro, é um dos primeiros laboratórios de filosofia da fotografia do mundo. Eu estive no Canadá fazendo um pós-doutorado há alguns anos, e lá tive a oportunidade de expor, né, à comunidade acadêmica o que nós fazemos aqui na UFG, que é bastante inovador, e ao longo, então, dos trabalhos realizados no laboratório, eu comecei a trabalhar com artistas renomados, né, isso dá visibilidade ao laboratório, mas também mostra a importância da filosofia da fotografia. Hoje em dia, a arte se constitui como um ato de fala, os artistas têm em vista comunicar algo às pessoas, mas muitas vezes eles precisam de um filósofo para que eles consigam dar voz, né, colocar em palavras e conceitos as ideias que eles exploram visualmente. Então é isso que, em parte, eu faço com os participantes do laboratório. Nós estudamos, né, semanalmente temas de filosofia da fotografia, tendo em vista dar a esses participantes os conceitos e as teses filosóficas necessárias para que eles possam pensar o seu próprio trabalho e colocar em palavras as suas intenções e lapidar, né, os projetos visuais, tendo em vista o aprimoramento das pesquisas. Certo, professor, muito obrigada por participar aqui com a gente. E você que está acompanhando a gente, quer saber mais, quer inclusive acessar o livro lá do professor, né, O Tempo, acesse o site, lá tem inclusive outros trabalhos também. O site é gizone.com.br, G-H-I-S-O-N-I, tá bom? Gizone.com.br. E aí as informações também sobre o laboratório, né, de pesquisa em fotografia e filosofia tem lá no site filosofia.ufg.br, o site do curso de filosofia aqui da UFG. Lá você encontra mais informações. Obrigado, Ana Clelma. E agora nós vamos conhecer a LUT, que é a Liga de Urgência, Trauma e Emergência, vinculada à Faculdade de Enfermagem da UFG. Precisando de capacitação em primeiros socorros? Conheça a LUT, Liga de Urgência, Trauma e Emergência.
vinculada à Faculdade de Enfermagem da UFG. A Liga realiza capacitações presenciais para pessoas leigas e profissionais de saúde sobre primeiros socorros e suporte básico de vida. As oficinas oferecidas são teórico-práticas com materiais impressos, apresentações de slides e manequins. Elas abordam temas como reanimação cardiopulmonar, afogamento, obstrução de vias aéreas e síncope. A Liga também realiza aulas abertas, jornadas e simpósios transmitidos sempre pelos canais do YouTube da UFG Oficial e da LUT. Se você se interessou e gostaria de saber mais, se liga no Instagram, Liga LUT, e fique por dentro dos próximos eventos. E no quadro Publicações de hoje, a gente vai conhecer o livro Projeto de Ponte em Concreto, armado com 2 longarinas. E o autor da obra é o Daniel de Lima Araújo. Olá para você que nos acompanha! Chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como é feita uma ponte? Sabe qual a importância dela para a nossa sociedade, para a nossa locomoção? Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes eu quero fazer a minha autodescrição. Sou a Ana Cléma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Nós recebemos aqui o professor Daniel Araújo, ele é autor do livro Projeto de Ponte em Concreto Armado com 2 longarinas. A obra apresenta de forma didática esse projeto estrutural desse tipo de ponte que é bem comum aqui no Brasil. O professor se descreve como um homem branco, de cabelo liso, grisalho e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Olá, Ana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Professor, começa falando para a gente, então, aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Qual que é a importância das pontes para a nossa locomoção, para a nossa sociedade, até para a economia do nosso país? Então, as pontes hoje, elas são, inclusive, descritas como obras de infraestrutura. O que isso significa? São obras fundamentais para qualquer cidade e qualquer desenvolvimento de qualquer país. No caso, por exemplo, de acidentes. Quando você tem uma grande catástrofe, novamente você precisa das pontes para poder fazer resgates. Então são estruturas importantes, são estruturas que precisam ser cuidadas, precisam ser bem projetadas, pois elas definem todo o caminho que as pessoas podem seguir ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida e ao longo do seu dia a dia. Como um projeto, uma estrutura tão grande, né, e tão importante, por trás dele tem toda uma pesquisa ali, né? Como que é todo esse processo aí por trás de um projeto de uma ponte? Certamente. Como é uma obra de grande responsabilidade, ela precisa de ter estudos longos. Normalmente as pessoas precisam ser capacitadas para fazer esse tipo de projeto. No nosso caso, são os engenheiros civis que fazem os projetos das pontes. O estudante precisa cursar um curso de engenharia civil, fazer um curso específico na disciplina de pontes e a partir daí ele se capacita a poder fazer este projeto. O conhecimento que nós temos hoje para fazer os projetos de pontes normalmente são conhecimentos acumulados ao longo de muitos anos. Grandes pesquisadores, grandes projetistas de pontes no passado dedicaram a sua vida ao estudo, dedicaram a sua vida ao entendimento desse mecanismo, de como funciona essa estrutura e que nos dá base hoje para a gente poder fazer este projeto. Isso significa que nós sabemos tudo? Não. Ainda hoje existem muitas pesquisas, ainda hoje existem muitos estudos que são utilizados para a melhoria desses projetos. E essa é a importância, por exemplo, de livros que são lançados para a gente agregar esses novos conhecimentos e divulgar para os nossos alunos aquilo que precisa ser feito, que eles precisam aprender para fazer os projetos com responsabilidade, com segurança e com todo cuidado. E aí eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre esse livro, né, que fala de forma, como eu falei aqui no início também, né, de forma mais didática, sobre esse tipo de ponte que é bem comum aqui no Brasil, né? Conta um pouco mais sobre o conteúdo desse livro e para quem ele pode ser interessante. Então, esse livro, só fazendo um pouquinho da história dele, a primeira edição dele é de 2013. Então já está indo hoje há quase 10 anos que sai a primeira edição e essa é a terceira edição do livro. O livro é voltado basicamente para estudantes de engenharia civil. Como eu disse, a disciplina de pontes é uma disciplina fundamental dentro da disciplina do engenheiro civil. Então, dentro do curso de engenharia civil, normalmente o aluno se especializa em alguma das grandes áreas de engenharia civil
E a área de estruturas é uma dessas áreas que ele pode se especializar. Quando ele vai para essa área, ele normalmente vai se deparar com uma disciplina de projeto de pontes, onde ele pode aprender a fazer esse tipo de projeto. Esse livro, basicamente, ele tem a função de introduzir o aluno ao projeto de ponte mais simples que existe. A ponte de concreto armado com duas longarinas é a obra básica, é o tipo de estrutura básica que existe. Eu costumo dizer que todos os alunos que vão trabalhar com estruturas precisam saber projetar esse tipo de estrutura, que é bastante simples e bastante utilizado. Se a gente pegar hoje no nosso meio, principalmente na nossa região aqui de Goiás, eu diria que mais ou menos 80% das pontes aproximadamente são feitas com esse sistema estrutural. Então, é um sistema estrutural básico que o aluno precisa aprender. Olha só, e vivendo e aprendendo, a gente já sabe um pouco mais aí, então, de como que é todo esse processo, como que funciona. E você que é da área, também já tem aí a sua obra básica. Professor, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigada. E essa aqui e outras publicações estão disponíveis no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura! E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato com o nosso WhatsApp, que é o 62991811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você assiste a programação ao vivo e também pode nos mandar mensagens por aqui. E eu vou ficando por aqui, mas te agradeço pela companhia. Aproveitem aí o restinho de feriado. Tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigado aí. Beijos e até mais. Tchau!